Essa saída da Ford, ela tem várias dimensões para a gente analisar. Primeira delas, né, a origem. Por que a Ford estava onde estava, né, na Bahia e tudo mais? Por uma distorção que os economistas chamam de guerra fiscal, os estados oferecem incentivos e as empresas tomam as decisões baseadas nesses incentivos em vez de em critérios econômicos como logística, mão de obra qualificada, etc. Mercado consumidor, proximidade. Então, a Ford já estava num lugar que é questionável, né? Mas tudo bem, o ACM conseguiu isso, e isso foi politicamente muito importante para ele e tudo mais. Segundo aspecto, a crise estrutural pela qual passa a indústria automotiva. Né? Vale lembrar, sendo bolha ou não, que a Tesla vale hoje, em valor de mercado, mais do que todas as outras montadoras juntas, o que é um tanto bizarro, né? Mas essa é a verdade. Então o mercado está indo numa direção e a Ford estava em outra. Mais uma coisa, né? Dentro da indústria automotiva, a própria Ford é uma marca que vem sofrendo muito por erros particulares. Então, se a indústria já está sofrendo, ela, dentro da indústria, sofre mais por incompetência, por erro de decisão, de estratégica e tudo mais. Então, em 2018, a revista Quatro Rodas, especializada nesse assunto, já tinha uma reportagem mostrando que a Ford decidia parar com a fabricação de carros de passeio nos Estados Unidos e que isso iria afetar a produção brasileira. Né? Então, já começa aí. Outra notícia ligada a essa crise estrutural da Ford. Ela decidiu sair da Austrália, onde ela estava há mais de 90 anos. Isso também não tem nada a ver com Bolsonaro ou com crise conjuntural brasileira. Então, o problema da Ford é muito mais estrutural do setor e dela do que qualquer outra coisa. A Ford recebeu subsídios do governo Obama na crise de 2008 e, graças a isso, ela sobreviveu. No Brasil, ela vivia à base de subsídios. Então, já mostrava também que ela não tinha condições de andar com as próprias pernas. Tá? Então, quando você leva tudo isso em conta, você percebe que a narrativa que criaram para tentar culpar o governo Bolsonaro pela saída da Ford é uma narrativa sem pé nem cabeça, produzida por oportunismo político. Como vem sendo tudo feito desde o começo da gestão Bolsonaro. Né? E que boa parte da mídia aceita de bom grado porque odeia o governo Bolsonaro. Então, nós vimos lá um bando de jornalistas, um bando de políticos, e não estou dizendo só a extrema-esquerda, não, que sempre faz isso. Estou dizendo Joyce Hasselman e companhia, Rodrigo Maia, né, culpando o governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, nós devemos parar para pensar no custo Brasil e nas reformas estruturais para tornar o país mais competitivo. Nós devemos. E a saída da Ford poderia servir para reflexão nesse sentido? Poderia. Como qualquer notícia negativa nesse sentido. A Argentina vem perdendo um monte de multinacional e seria ótimo se todos parassem para pensar no que a Argentina está fazendo de errado para isso acontecer. Agora, no caso específico da Ford, não foi isso, como eu já disse. Mas mesmo que fosse isso, ou pelo menos assim, será que com outro quadro conjuntural, com outro cenário de confiança nas regras do jogo, de cenário macroeconômico, será que isso poderia ser evitado sem subsídios, né? Eu acho difícil, mas vamos lá. Se a resposta for afirmativa, quem é o culpado? O grande boicotador geral da República, que é o Rodrigo Maia, que é o cara que vem sentando em cima de um monte de pauta reformista. Então, é aquele caso típico do ladrão que grita pega ladrão. Quando o Rodrigo Maia culpa o governo de embarrear agendas que tornariam o país mais competitivo, sabendo que é o Congresso, e especialmente ele, que tem de alguma forma boicotado agendas reformistas e privatização e tudo mais, é realmente uma piada de mau gosto. Então, nada nesse caso da Ford, na minha concepção, nada aponta na direção do presidente, né? Mas ele foi o grande acusado por tudo e todos que estão no jogo de demonizá-lo por interesses eleitorais e não preocupados com o futuro do Brasil. Então é muita hipocrisia, é muito jogo sujo, né? E o próprio presidente se defendeu naquelas saidinhas, apresentando o grosso desses argumentos, né? E dizendo inclusive isso, falando, olha, se não vive sem subsídios, não pode sobreviver. Não é lei de mercado? Né? Então,
é curiosíssimo que ele teve que defender ali a doutrina liberal, é, dando aula, né, para muitos supostos liberais, que na prática são esses tucanos e democratas que estão de mãos dadas com PT e PSOL para tentar derrubar o Paulo Guedes. Né? Então, é tudo muito insano quando a gente para pensar. Mas a saída da Ford não tem o DNA do presidente Bolsonaro na cena do crime. É um problema muito mais estrutural da indústria e da empresa do que qualquer outra coisa, e mesmo quando a gente vai olhar a conjuntura econômica do país e política, tem muito mais responsabilidade essa turminha isolacionista, tucana, hipócrita, do que o próprio governo.